Oi, gente, eu tô aqui com uma convidada especial, que é a Serena Ferreira. Ela é autora do mini guia do arquiteto e urbanista recém-formado, e a gente vai bater um papo sobre como foi o processo de criação do livro, como que isso é importante para os arquitetos recém-formados. Oi, gente, tudo bem? Queria agradecer a Lari por ter me convidado. É um prazer enorme estar aqui tendo essa oportunidade de falar para vocês como é que foi essa experiência. Dizer para todo mundo que se vocês tiverem um tempo de conhecer o mini guia, vocês vão adorar. É um processo longo, mas que ficou muito legal. Eu acho que todo mundo que tem vontade de ter um escritório, que tem vontade de conhecer um pouco mais sobre o processo de projeto de arquitetura, de edificações, vale a pena conferir. Serena, explica pra gente o que é o mini guia, da onde surgiu essa ideia de criar um conteúdo voltado para os arquitetos recém-formados? Então, o mini guia ele nasce muito de uma insegurança minha. Foi uma coisa muito pessoal que, conversando com a minha professora orientadora, ela deu essa ideia, na verdade, de fazer um mini guia. Eu tava sentindo muita insegurança com relação a formar, do tipo, e aí, formei, e agora? Aprendi tudo, sabe? E a resposta é que não, é muito, muito claro que a gente não sai da FAU, a gente não sai acho que de qualquer faculdade, de qualquer profissão, preparado para o mercado, a gente não sai sabendo fazer tudo. Então, eu tava muito com essa insegurança e aí eu pensei, vou fazer um checklist de projeto de arquitetura pra mim, porque eu quero garantir que eu vou ser uma boa arquiteta. Pensei desse jeitinho, tava numa aula e pensei, caramba, já tinha até esquecido que tinha que pensar nisso quando eu for fazer um projeto. E eu falei, caramba, será que eu vou esquecer de coisas? E aí eu fiquei assim, com medo, né? Tive essa ideia na hora e pensei, será que dá pra eu fazer meu TCC disso? E foi assim que nasceu. Com o passar dos meses ele foi tomando forma, a gente foi pensando, pesquisando em outros livros que falavam sobre o processo de arquitetura. A gente foi pensando como é que eles abordavam o assunto do próprio passo a passo. O que eu tenho que saber antes de fazer um projeto? Quais são os estudos que eu tenho que fazer? Eu tenho que lembrar do clima, eu tenho que lembrar dos materiais disponíveis naquele local, naquela região. Eu tenho que lembrar de consultar todas as normas, o código de obras, tudo. Então, assim, caramba, é muita coisa, é muito conteúdo. E é normal a gente esquecer. Sim. Então, a ideia nasceu daí, de assim, um norte, formei, o que eu vou fazer? Foi isso, nasceu assim. Eu acho que isso acontece com todo mundo, né? E principalmente assim, quem gosta de arquitetura, quer trabalhar com projeto, e não necessariamente vai trabalhar no escritório de alguém, quer pegar o primeiro cliente. E aí, como é que eu vou falar com o cliente? O que eu tenho que perguntar para o cliente? Então, assim, acho que foi muito nesse sentido. E ter conversado com vários profissionais da área foi muito bom para isso. Os profissionais que eu conversei são daqui de Brasília. E eles foram muito abertos mesmo, de responder quanto que eles cobram, de responder como é que funciona um processo de arquitetura dentro do escritório, qual é o passo a passo com o cliente, o que vocês fazem quando o cliente chega, como é que é essa reunião, o que você pergunta para o seu cliente. Sim. Então eu perguntei isso para o arquiteto, o que você pergunta para o seu cliente. Então foi nesse nível. Então acho que foi muito legal esse processo assim de estar conversando com várias pessoas. E os seus estágios te auxiliaram também, né? Exato. Eu acho que isso é uma coisa muito pessoal minha, do meu perfil, e isso varia de estudante para estudante, de profissional para profissional, cada um tem o seu perfil. E o meu sempre foi muito despachada, eu sou assim despachada, então eu sempre estagiei muito. É isso, assim, eu tive muita sorte deles terem me ensinado tanto. E sempre foi uma curiosidade, porque eu sempre queria, um dia eu vou abrir meu próprio escritório, então sempre fui curiosa disso. E essa não é a realidade de todo mundo, né? Conseguir estagiar. Às vezes você não mora numa cidade que tem tanta oportunidade, oferta, né? de estágio. Então fica mais difícil. Então acho que o mini guia ele vai suprir o acesso, né, às pessoas que não conseguem encontrar um estágio, uma oportunidade. Até aqui em Brasília, né? Tem muita gente da FAO que chega no 8º semestre, 7º semestre e nunca estagiou em escritório. A gente consegue muito estágio em órgão público aqui.
Quando eu postei lá no Instagram sobre o mini-guia, muitas pessoas perguntaram quem pode adquirir o livro. Só estudante de arquitetura ou alguém da engenharia, designer de interiores? Qual é o período mais recomendado? Se a pessoa que está no começo da graduação, se ela pode comprar o livro ou deixa só quando ela formar? Eu acho que o conteúdo ele foi voltado para arquitetos, mas eu acho que vão ter dicas e coisas afins que o pessoal do design de interiores pode aproveitar bastante. Quem gosta de design gráfico, eu acho que o conteúdo acabou ficando muito bem apresentado. Muita gente me perguntou se fui eu que fiz a diagramação do livro, a programação visual. E assim, engraçado que não era a intenção ele ficar... Não era o foco do projeto quando ele nasceu, ele ficar lindo. Mas acabou ficando, assim, eu tive uma assessoria de identidade visual de um amigo, o Pedro, e ele me assessorou muito bem nisso. Então, eu acho assim que são conteúdos afins, arquitetura, design, engenharia, são áreas que a gente, querendo ou não, a gente trabalha junto na vida real. E sobre o período, ele nasceu com foco de recém-formados, mas ele vai ajudar desde aquele estudante que está lá no primeiro semestre, porque ele vai trazer coisas que a gente não vê na graduação. Ele traz coisas do dia a dia de quem está no estágio, de quem está no escritório. Um estudante que não está no segundo período, quer conseguir um estágio, mas não sabe nem quais são as plantas que existem no projeto executivo. Eu não sabia. Sim. Então, assim, no meu primeiro dia de estágio, a Elô pegou e falou assim, olha, um projeto executivo, ele é composto disso daqui. Então, assim, a gente não sabe, a gente não tem noção. Então, eu acho que para algum estudante mais novo também fica legal. Ele chega até mais preparado para o estágio, né? Porque ele já sabe como que funcionam as etapas. Exatamente. A organização. O mini-guia ele vai te ensinar muito bem como funcionam as etapas, para que elas servem, como que elas são entregues para o cliente ou para a prefeitura. Então, assim, eu não tinha a menor noção quando eu comecei o curso. E é uma coisa muito importante para a gente conseguir entender um projeto. Serena, explica pra gente como que funciona a campanha do Catarse. Então, a campanha do Catarse ela foi um método que a gente achou para poder viabilizar o mini-guia impresso para a maior quantidade de pessoas possíveis. Compram a sua ideia, gostam da sua ideia, do seu projeto, e aí a partir disso você arrecada os fundos para pagar os custos daquele material. Tem um período que você estabelece para enviar de volta as recompensas para as pessoas, que no nosso caso foi novembro, se tudo der certo em novembro, vou estar enviando para todo mundo. E o prazo vai acabar no domingo, né? Acaba no domingo. Dia domingo, 7. Dia 7. Isso. E algumas pessoas me perguntaram se depois desse prazo, se você vai continuar vendendo. A campanha ela funciona como uma pré-venda. Quando você apoia, você já garante que você vai receber de volta a sua recompensa, caso a campanha seja bem sucedida. Como a nossa foi, é certeza que você vai receber aquela recompensa que você está escolhendo ao apoiar. E aí, depois disso, eu vou estar vendendo pelo direct do Instagram, pessoal mesmo, cada um a gente vai calcular o frete junto e vai mandar. E também em alguns eventos aqui em Brasília eu vou estar pessoalmente. Provavelmente vai acontecer um evento de lançamento. Serena, nos escritórios que você visitou para desenvolver esse conteúdo para o mini-guia, o processo das etapas, da precificação, eles estavam funcionando bem, estavam redondos? Eu tive contato com alguns escritórios aqui em Brasília, conversei muito com eles e eu pude perceber que o processo de arquitetura, de desenvolver um projeto, é bem redondo. Os arquitetos com quem eu conversei entendem muito disso, eles são muito bons. Agora, uma questão que fica em aberto ainda, que eu acho que muitos arquitetos têm dificuldade, é a questão da precificação. Não é novidade, a gente não aprende a precificar. Tem muito arquiteto formado que tem 5, 10 anos de mercado e ainda não sabe dar preço. Não sabe como é que funcionam os honorários, não sabe como é que funcionam os custos de um escritório. Porque dentro do projeto você tem que colocar tudo da sua empresa. E empreender, ter um escritório,
ele é uma empresa, ele é um empreendimento. E a gente não aprende isso. Então, se você não faz um curso de gerenciar empresas, um curso nem que seja básico de contabilidade, a gente acaba trabalhando de graça. A gente paga para trabalhar, os projetos não rendem no escritório. Então, essa foi uma questão muito forte do mini guia, da entrevista, foi uma parte muito forte. E tem divergências, tem escritórios que cobram por metro quadrado, tem escritórios que cobram por hora, e tem tabelas que vão te orientar nisso. Aí a gente... inclusive, né, aqui no mini guia, você ensina, né, como cobrar por um projeto. Isso, eu mostro os dois métodos, como funciona cobrar por metro quadrado e como funciona cobrar por hora. Acaba que é muito pessoal. Se você souber metrificar isso e medir se o seu projeto está dando lucro ou prejuízo, acaba que os dois funcionam. É uma questão de saber o que mais se encaixa para você. Além da precificação, quais outros conteúdos são abordados? Então, os conteúdos que são abordados são: o primeiro deles, o cliente, que é o primeiro passo quando um projeto chega no escritório. Como fazer uma reunião de briefing, como estudar o programa de necessidades, como elaborar isso junto com o cliente. O segundo passo são os levantamentos que a gente tem que fazer antes de fazer um projeto. Estudo de clima, estudo de entorno, de materiais disponíveis, estudo de normas e legislações, estudos simbólicos que existem num local. Um local, ele tem muita memória, então isso também é muito importante para um projeto. Depois vem o capítulo do traço do arquiteto, que é o ato de projetar mesmo, de como nasce um projeto, que é o traçado regulador, o conceito. Aí o próximo capítulo é o domínio da técnica, aí vem as etapas de um projeto dentro de um escritório, estudo preliminar, projeto legal, anteprojeto, projeto executivo, detalhamento e complementares. Depois a prática profissional, que vem muito da minha experiência pessoal ao ter conversado com os profissionais, assim, bem um papo reto mesmo, assim, quais foram os feedbacks que eles me passaram. Perguntei, assim, qual seria a dica que você daria pra você hoje, tipo, de recém-formado, né? Todos eles falam que a gente não precisa se desesperar. A ansiedade e a insegurança é uma coisa normal para todo mundo. Então eu acho que isso foi bem assim um chocolate quente pro coração de tranquilizar a gente. Foi muito legal essa parte. Aí, né, também nesse capítulo fala um pouco sobre diferentes soluções que estão acontecendo no mercado, diferentes opções de produto, não só o projeto executivo. E aí depois vem o capítulo de extras, que é checklist, padrão de layer, coisas que só a gente vai entender mesmo. Modelos de contrato. Olha, o que eu mais gostei no mini guia foi essa parte dos mimos, que são os modelos de detalhamentos, né, dos detalhes mais utilizados no projeto, detalhe de marmoraria, marcenaria, e muitas pessoas ainda têm dificuldade nesse nível, né, de detalhamento. E outra coisa que eu achei muito interessante é que você cria assim checklists das etapas, projeto executivo, o que tem que ter em cada etapa. Também é que a Serena colocou o projeto executivo, né, um exemplo. Então, aqui tem um exemplo de uma planta, de um projeto executivo, os complementares, hidráulica, elétrica, que está mais um pouquinho aqui para frente. Quando eu fiz a pesquisa, um feedback que os alunos me deram muito forte era que eles queriam ver exemplos daquilo, porque às vezes a gente fala e não tem exemplo ilustrado do que é. Então, eu procurei uma amiga minha arquiteta, a Natália Gorgulho, e ela disponibilizou um projeto dela, um projeto executivo de uma residência que ela estava fazendo, para poder ilustrar o mini guia. Então, eu acho que isso também faz com que fique muito próximo da realidade. Os engenheiros que estavam fazendo o projeto com ela também disponibilizaram a planta de estrutura, a planta de elétrica, então isso foi bem legal. Mostrar para eles, tem todas as plantas de complementares, projeto executivo. E assim, é um conteúdo interessante, porque tem aquela abordagem teórica, mas tem muita coisa prática, né? Tipo checklist, exemplo visual para você ver tudo o que você está falando. Então, assim, é muito didático. Eu acho que vale muito a pena. Ai, que bom. A ideia foi fazer bem didático mesmo, porque esse foi o principal
feedback que os alunos deram. Foi assim, quero que seja prático, quero que seja didático, visual e rápido. É porque você tá lidando com arquitetos, né? E arquitetos são visuais. muito visuais, né? Então, assim, eu acho que ficou muito legal, porque não é só aquela carga teórica, né? Tem aquele wordzão, né? E é muita observação, assim, pontual. Muita observações que a gente, às vezes, não vê no nosso dia a dia. E aqui tá tudo explicando certinho. E eu achei, assim, que ficou lindo. Gostei muito. Além do conteúdo, a parte gráfica ficou muito bonito, ó. A diagramação, acho que você mandou muito bem. Obrigada. Serena, o mini guia, ele é um conteúdo assim muito apropriado para quem quer trabalhar em escritório, né, edificações, projetar. E para aqueles arquitetos que estão formando, mas querem empreender em outras áreas, qual seria o seu conselho? Porque você também com o seu mini guia, com as coisas que você já faz no seu trabalho, você tem uma postura muito empreendedora. E eu queria que você desse um conselho para quem quer inovar na área, empreender mais. É legal essa pergunta. Eu acho que hoje em dia as coisas são cada vez mais rápidas. Por conta da tecnologia, a gente tem uma demanda muito forte de coisas o tempo inteiro. E o interessante é que essas demandas, elas estão mudando a cada segundo. Então, assim, você tem que estar muito atento às coisas que estão acontecendo, às coisas que estão mudando, e não ficar só focado naquilo, fechado, o projeto é isso. Não, o projeto pode mudar, existem vários tipos de produtos que você pode oferecer ao seu cliente, mesmo você sendo arquiteto. Então, eu acho que o negócio é não ter medo de se jogar, de experimentar coisas novas. E é isso, assim, é uma profissão de experimentação. Então, se você não testa e conserta, e testa e conserta, você nunca vai evoluir. Então, eu acho assim que para as pessoas que querem fugir do padrão, querem inovar, é jogar a cara mesmo na coragem e ir. O próprio mini guia, ele é uma iniciativa criativa e foi feito com muita colaboração. Você não consegue ser criativo o tempo inteiro sozinho. Então eu acho que você tá em contato com outras pessoas, isso que a gente está fazendo aqui, trocando ideia. Você vai trocando ideia com outras pessoas criativas, a sua ideia cresce muito. Então eu acho que é isso. Em colaboração a gente cresce muito mais. E você dividir o que você pensa, o que você acredita com outras pessoas, às vezes a gente fica meio receoso assim, nossa, vou dividir minha ideia. Mas não, besteira. Você dividir ideia com outro é uma coisa que só faz aumentar o potencial daquilo que você já tinha pensado. Não, imagina se você tivesse engavetado, né, o seu projeto, fiz o trabalho lá do ensaio teórico da FAO e pronto, não vou compartilhar com ninguém. Então, assim, não seria esse projeto incrível que pode, assim, melhorar a vida de várias pessoas, né? Isso. E cada vez que eu conversava com alguém dava uma ideia diferente. Então, assim, minha orientadora, toda semana era uma ideia diferente que ela dava. Serena, e se você colocar isso? E se você colocar isso? Então, assim, vai crescendo junto, vai crescendo. Cada pessoa que eu conversava dava uma ideia diferente. Hoje mesmo você me deu uma ideia. Então, assim, é você saber ouvir as outras pessoas. Isso que você falou é muito importante mesmo, assim, com o seu livro, no meu caso o site, né, compartilhar as famílias, o Vitrine Revit. E também, além do livro, a Serena, ela é super empreendedora. Ela faz essas coisas lindas. Luminária de neon, maravilhoso. Então, assim, ela é super empreendedora. Ela arrasa no livro, arrasa na lojinha online, enfim. E eu gostaria de agradecer você pela sua participação, por disponibilizar o seu tempo com a gente. E obrigada por compartilhar esse trabalho incrível que vai ajudar muitas pessoas. E eu estou muito agradecida de poder conviver com você e trocar, compartilhar essas ideias. A intenção é realmente essa, de compartilhar, e eu acho que vocês vão adorar. Quem quiser mandar feedback, eu tô super aberta. Ideias, é isso aí, tamo junto. Obrigada, gente.